Olá, turma. Professor Marcos Vinícius. Vamos a mais uma correção de atividade. A atividade 0302 da disciplina Contabilidade Gerencial. A primeira questão pede: a alternativa de sempre procurar reduzir os custos de produção de uma empresa pode ser muito favorável, de modo a torná-la mais preparada para servir o consumidor com menores preços. Cite e exemplifique os três grandes grupos de custos a considerar. Então, você vai colocar aqui os três grandes grupos, são materiais, mão de obra e custos gerais de fabricação. Materiais, preço da matéria-prima, frete, seguros e impostos. Mão de obra, salário bruto dos funcionários, os encargos sociais em geral, uniformes, equipamentos de proteção individual e treinamentos. E outros, né? Que a gente deu só alguns, vou botar aqui um etc. aqui, para a gente saber que tem bem mais. Custos gerais de fabricação, aí nós temos aluguel, maquinários, custos de manutenção, depreciação dos equipamentos, entre outros. Terceira questão, segunda questão, faça a distinção entre custos e despesas, custos caixa, custos não caixa. Entre custos e despesas, os custos dizem respeito a gastos da empresa diretamente relacionados à produção, como, por exemplo, matérias-primas, salários, custos da fábrica. Já as despesas dizem respeito aos gastos necessários para manter a empresa funcionando, mas que não, mas que não, mas que não estão diretamente ligados à produção. Um bom exemplo de despesa muito comum são as despesas com marketing. São as despesas com marketing. Aqui, com relação aos salários, aqui são salários dos operários, né? A gente pode colocar assim, para saber que é ligada à produção. Letra B, custos caixa, distinguindo de custos não caixa. Os custos com efeito caixa dizem respeito aos custos que impactam diretamente o caixa da companhia, ou seja, a saída de recursos financeiros da empresa, como, por exemplo, o pagamento de salários e o pagamento de fornecedores. Já os custos não caixa não apresentam uma saída financeira. Um exemplo muito comum de custo não caixa para as empresas é a depreciação das máquinas utilizadas. Terceira questão, a partir do conteúdo estudado, distingue um custo do outro, numere a segunda coluna, de acordo com a classificação dos custos da produção elencados na primeira. E aqui na primeira coluna nós temos de 1 a 5 os custos, né? A classificação de custos, estudados em SAP. Custo variável, custo fixo, custo total, custo marginal e custo de oportunidade. Bom, oscila conforme a quantidade produzida. Aqui é o custo variável, né? Vai colocar um aqui, certo? Segundo parêntese, o custo de fabricar uma unidade adicional à produção, é o custo marginal, né? 4. O que se perde por renunciar à melhor possibilidade? Um custo de oportunidade. A soma de todos os custos envolvidos na produção, custo total, não varia de acordo com a quantidade produzida, custo fixo. E a nossa coluna fica 1, 4, 5, 3, 2. Quarta questão, calcule o custo hora da mão de obra de um funcionário que trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, com um salário mensal nominal de R$ 2.000 e encargos sociais de R$ 500. Então, como que você vai calcular o custo hora, né? Bom, você vai pegar as informações, né? O salário mensal nominal é 2.000, os encargos sociais são 500. Então, nós temos aí um total de salário mais encargos de 2.500. Os dias úteis no mês são 4 semanas, vezes 5 dias da semana, que é de segunda a sexta, vezes 8 horas por dia. Vai dar um total de 160 horas. Bom, encontrado a quantidade de horas do mês, você vai pegar o salário do mês e dividir por essa quantidade de horas. E aí nós vamos encontrar o custo hora. 2.500 dividido por 160 horas vai dar igual a 15,62 por hora.
Este é o custo orgânico. Quinta questão, considerando os dados abaixo, calcule os custos médios. O custo variável aqui é de 8.000, o custo fixo de 12.000, o custo total de 20.000 e as unidades produzidas, 16.000. Então, esses dados servirão para a letra A, B e C. Na letra A, pedindo o custo variável médio, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o custo variável, que é 8.000, e dividir pela quantidade produzida. Daí nós encontramos 50 centavos, 8 dividido por 16. No custo fixo médio, você vai pegar agora o custo fixo, que é 12.000, e dividir pela quantidade produzida, que é 16.000. E aí nós vamos ter um custo fixo médio de 75 centavos. No custo total médio, a mesma sistemática, pega o custo total, que é 20.000, divide por 16.000 e nós temos R$ 1,25 de custo total médio, que é exatamente a soma do médio variável com o médio fixo, R$ 1,25. Sexta questão, defina custos da produção e custos da qualidade. Custos da produção é o valor de bens e serviços consumidos na produção de outros bens ou serviços. Ele é uma ferramenta muito utilizada pelas empresas em geral, como um conceito que serve de base para a tomada de decisões sobre a sustentabilidade de um determinado empreendimento. Custos da qualidade são instrumentos de medida para avaliar a performance dos programas de qualidade. Podem-se utilizar diferentes abordagens, segundo as necessidades específicas de cada empresa, para adaptar o gerenciamento de custos à realidade da organização. Desta forma, as informações dos custos da qualidade são excelente suporte para que a direção da empresa tome decisões quanto aos seus programas de qualidade. A sétima questão pede relacione os custos de controle e os custos da falha de controle com suas divisões. Então, a gente vai aqui relacionar custo de controle, custos de prevenção, planejamento da qualidade, revisão de novos produtos, treinamento e controle de processo. Custo de avaliação, inspeção e teste, operações de laboratório, manutenção e setup e testes de produção. Então, os nossos custos de controle são custos de prevenção e custos de avaliação. Aí, custos da falha de controle. Aí nós temos falhas internas e falhas externas. Falhas internas, refugos, retrabalhos, retestes e outros custos internos. As falhas externas, nós temos o atendimento e reclamações, produtos devolvidos, garantia e custos após garantia. E aqui chegamos ao final de mais uma correção de atividade, a atividade 0302 de contabilidade gerencial. Bons estudos, até a próxima. Fiquem com Jesus.